Continuamos o cenário político de hoje. Se você está ligando, chegando agora, nós estamos conversando com o jornalista Carlos Santos, que está aqui analisando a política no cenário atual em que estamos vivendo. Para você participar, temos aí nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram e o WhatsApp no número 88028979. Bonúvio, a gente já tem participação aqui. Posso ir direto? Pode, Carol, mas antes deixa eu só trazer aqui uma interação do Beto Nogueira. Ele fala de um assunto importante. Ele diz que a partir já de hoje, desta segunda-feira, dia 12, os usuários das insulinas Novorapid, eles estão agora sem receber, porque já acabou, viu? Sem previsão para chegar um novo lote. Então, é o que diz aqui o Beto Nogueira. Essa questão das insulinas de alto custo aqui em Mossoró continuam rendendo, viu, Carol? Pois é, chegou no último dia 1º, então, segundo o Beto, aí já acabou. É interessante a prefeitura dar uma olhadinha aí nesses pedidos, né, Vonúvio? É aquela velha questão que já acontecia na gestão anterior em relação aos pedidos não atenderem totalmente a demanda e não haver uma regularidade que garanta aí o atendimento da população sem interrupções. Vamos voltar aqui nosso bate-papo com o Carlos Santos. Carlos, a gente tem aqui a participação do Torres, do Liberdade. Ele diz o seguinte: Carlos Santos é um grande jornalista da imprensa moçoroense. Leio seu blog todo dia. Só não entendo por que até agora não reconheceu que houve um golpe na política nacional que levou o Temer à presidência, o que pavimentou o caminho para a eleição de Bolsonaro. Torres, eu vou lhe falar com toda sinceridade e obrigado pela leitura. Num primeiro momento, o meu entendimento é de que não teria ocorrido ou não estava ocorrendo um golpe. Mas, eu diria, o resultado final daqueles acontecimentos teria sido uma derivação de vários fatores. Mas eu diria que o próprio desenrolar desses acontecimentos, os anos e o conhecimento dos intramuros de tudo isso, hoje não, mas há muito tempo já me fazem reformular esse entendimento. E eu não tenho compromisso com o erro. Eu uso aqui até uma frase de Juscelino Kubitschek, ex-presidente Juscelino Kubitschek, que ele, na verdade, essa frase, eu acredito que tenha sido produzida pelo seu ghostwriter, era o escritor Frederico Smith. Eu não tenho compromisso com ele. A gente tem aqui a participação, viu, Vonúvio, do Raimundo Nonato da Lagoa do Mato, que eu acho que não tem assistido ao cenário político. Ele diz: ninguém fala mais sobre essa matéria, que é aquela questão do desaparecimento dos respiradores do governo do estado, a compra pelo consórcio Nordeste. Raimundo, a gente falou sobre esse assunto sexta-feira passada com a governadora Fátima Bezerra, que foi a convidada do nosso programa aqui, o Cenário Político. Você pode encontrar no canal do YouTube da TCM HD, reassiste o programa que você vai ver a resposta da própria governadora sobre esta questão. E ele pergunta também, Vonúvio, se a gente tem notícias sobre nosso colega Francileno Góes. Bem, segundo o boletim divulgado na tarde desta segunda-feira, Francileno continua no tratamento na UTI do Hospital Regional de Pau dos Ferros, utilizando o capacete Elmo e a respiração varia, né, durante o dia. Se tira o capacete, dá uma piorada. Novos exames foram feitos hoje, né, para saber o nível da infecção, e a gente segue acompanhando, torcendo aí pela plena recuperação do nosso colega Francileno Góes, que tem uma batalha dura aí contra a Covid-19. Mandar um alô aí para o João da UPA da BH e também para a querida Jane Azevedo. Um abraço, muita força para você. Carlos, você citou aí no bloco anterior a bancada federal. Qual é a análise que você faz neste momento da bancada federal lá no Congresso Nacional? Eu acho que nós estamos vivendo um período de entre-safra de nomes, né? Houve uma reformulação interessante, significativa, mas eu não sei se na dimensão do que a gente viu nas urnas em 2018, não apenas no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil, se essa alteração em termos de nomes e de números, se essa alteração foi realmente salutar. De qualquer modo, a democracia ela é muito
interessante, Carol, porque permite que, na eleição seguinte, se você não estiver satisfeito, você mude. Na ditadura, isso não é possível. As pessoas que defendem ditadura o fazem por desconhecimento de causa. Eu nem sei por quê. Eu não vou usar nenhum termo depreciativo, não. Acho que é por desconhecimento de causa. A gente tem aqui a Ana Santana, está aqui dizendo que é fã de Carlos Santos, ele é inteligentíssimo. Leia a minha admiração por Carlos Santos e por vocês também, Carol e Vonúvio. Tá bom, Ana, muito obrigada pelo seu carinho. Ana, obrigado. Nós temos aqui também a participação, peraí, o Rocha Neto, ele diz o seguinte: 2022 está bem ali. Pelos meus parcos conhecimentos políticos, creio que a Prefeitura de Mossoró terá candidatos à Legislativa Estadual e Federal. Quem seriam estes nomes? Sairiam da equipe de secretários ou da Câmara Municipal? O que é que Carlos Santos pode expor sobre isso? Olha, antes de responder a Rocha Neto, do Prato de Ouro, restaurante Prato de Ouro, estou com saudade das buchadas do Prato de Ouro e dos bate-papos com meu amigo querido Rocha Neto. Eu quero falar aqui sobre Francileno. Conversei com ele há poucos dias antes dele ter esse agravamento. Isso machuca todos nós, magoa, fere. Eu tenho vivido um período muito doloroso, com perdas de vários amigos, e eu me emociono. Daqui a pouco, 1 ano sem Emery, né? Emery Costa, isso é muito doloroso, a gente tem perdido muita gente. Deixa eu me recompor para responder. Vamos lá. É verdade, Carlos, é verdade. A gente diariamente está aqui lembrando as pessoas, né? A morte está correndo o risco de se tornar muito banal, com tantos casos que a gente vê diariamente de pessoas conhecidas. E é importante a gente lembrar diariamente que o que nós estamos vivendo é realmente muito sério, precisa ser levado a sério pela população. A população precisa se prevenir, precisa cuidar do próximo também. A prevenção não é somente para si, é para o próximo. E a gente precisa também trabalhar como cidadãos e cobrar políticas públicas e cobrar atitudes para que a solução possa vir o quanto antes aqui no nosso país. Carlos. É isso mesmo. E ontem perdemos Olismar também, né? Perdemos Pedro Frederico também. Perdemos hoje Félix Neto. Estamos perdendo tanta gente, meu Deus. Mas vamos lá. Rocha Neto, eu acho que o prefeito de Mossoró tem priorizado conhecimento e controle, como eu falei há poucos minutos aqui, e escrevi uma matéria especial hoje no blog Carlos Santos. A questão de apontar nomes, escolher nomes, indicar nomes, apoiar nomes, eu acho que vai ficar um pouco mais para adiante. E o grande cabo eleitoral será o êxito de sua gestão. Ele sabe disso. Ninguém pode tratá-lo como um homem burro, né? Quem tratou como burro viu o burrinho passar, né? Elegeu-se deputado estadual e prefeito de Mossoró. Então, acredito que no momento mais adiante ele terá seus nomes, se alguém da Câmara, do secretariado, não sei. A princípio, eu acho que ele não vai desfazer essa equipe do secretariado, que começa a trabalhar, eu diria, e afinar para lançar alguém. Eu acredito, por exemplo, no nome de Laurence, que é o nome que está aí, não está a boca miúda, mas está solto aí, como um possível nome do sistema que está em construção, talvez a Câmara Federal, talvez a Assembleia Legislativa, um possível nome. Carlos, então isso a gente vai ver adiante. A gente falou aqui de governo federal, estadual, prefeitura. Queria que você falasse um pouco da Câmara de Mossoró. Existe uma expectativa tremenda aí pela atuação destes novos parlamentares em virtude da renovação. E a gente está vendo ali muita coisa se repetir na Câmara do que a gente via no passado aqui de Mossoró. Olha, nós temos ali cerca de 16 nomes, 17, eu não me recordo, vocês, por favor, me reparem ou colaborem comigo, 16, 17 nomes novos. É uma mudança muito expressiva, né? Outro aspecto, nós estamos vivendo a anomalia provocada pela Covid, e daí nós temos o quê?
sessões remotas, uma vida política, uma vida legislativa, uma atividade parlamentar completamente desfigurada. Julgar hoje individualmente ou no todo a Câmara Municipal, é preciso que a gente pondere sobre esses pontos e outros tantos que a gente pode observar. Eu não me precipito em dizer que é melhor ou pior. Eu prefiro observar e torço, oro, trabalho, faço minha parte para que a gente saia desse flagelo logo e possamos voltar à vida normal. O desejo de estar com vocês, de abraçar, de tirar aquelas chapas quando termina o programa, fazendo pose, se esbagaçando de rir. É isso que eu estou desejando. Pois é, precisamos atualizar. João Ítalo, dos Três Vinténs, diz o seguinte: Carlos Santos, você vê coerência do setor evangélico em apoiar o governo Bolsonaro em meio ao uso de tantos palavrões e do nome de Deus, por exemplo? É confuso, mas eu acho que quando você define evangélico, você universaliza eu diria, um contingente muito numeroso. Eu conheço os evangélicos que detestam esse tipo de linguagem, detestam o comportamento, detestam a arminha, dando tirinho, essas coisas. Não gostam. Já outros, inclusive pregadores muito conhecidos no país, estão de lado, defendem, reforçam e ignoram, eu diria, determinadas coisas. Dizer palavrão eu acho de menos. A gente tem aqui a participação do Emanuel, do Nova Betânia. Ele manda aqui um abraço para nós três. Diz que admira muito a gente e é leitor assíduo do Carlos Santos. Gostaria de saber se Carlos vê como uma boa possibilidade, uma chance, uma chapa Lula e Ciro ou Ciro e Lula na próxima eleição. Ele diz, particularmente acho bem interessante, com boas chances de vitória. Olha, eu já votei em Ciro, não descarto votar novamente. Eu só lamento ele ser uma pessoa tão explosiva, às vezes atrabiliária, o que compromete, inclusive, uma chapa com Lula, ou seja, quem for ligado ao PT. O PT é proeminente nessas discussões, com essa situação nova envolvendo o Lula. O PT não vai abrir mão de jeito nenhum de uma cabeça de chapa. Acho pouco provável, por exemplo, que Ciro seja essa cabeça de chapa. O Ciro, eu já vi entrevista dele, Lula não é candidato a nada, o PT apoia ele, e quem quiser ir para a luta. Nós teremos 10, 15, 20 candidatos à presidência da República no primeiro turno. No segundo turno, não sei se Ciro, não indo para o segundo turno, ele vai de novo para Paris ou vai para os Estados Unidos, não sei. Carlos, essa discussão toda, abertura, fechamento da economia, abertura, fechamento da economia, é mais saúde pública e economia ou é mais eleições vindo aí? Olha, que você possa ter um ou outro político de má fé, um prefeito, um governador, que possa estar manipulando isso, eu acredito que é possível. Mas, a grosso modo, eu não acredito que cheguemos a esse patamar. O que está lá fora, está aqui batendo a nossa porta, o que já alcançou tantas famílias, isso não é brincadeira, gente. Isso não é brincadeira. Em relação a essa situação econômica, né? Muita gente, inclusive, utiliza o argumento de que a própria governadora já foi chamada até de genocida porque tem fechado o comércio e tem pessoas morrendo de fome. Como é que você vê essa necessidade? É uma necessidade real, principalmente para os microempresários, mas, por outro lado, essa questão da política. Olha, eu acho que, como não temos um trabalho integrado do governo federal aos municípios, um trabalho articulado, que inclusive pense nessas camadas sociais desvalidas, surgem esses discursos, surgem, às vezes, pregações apelativas e etc. Você acreditar que um governador quer que quebre tudo para quê? Não, para derrotar o presidente. E ele não pode ser derrotado, não, entre aspas, concorrer para quebrar tudo. Gente, tem umas coisas que carecem de um pingo de bom senso. Outro detalhe, eu conheço alguns empresários que já quebraram várias vezes, mas eu não conheço nenhum empresário que morreu, voltou
que teve sucesso novamente com qualquer empreendimento. Carlos, nosso tempo já está findando aqui, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a notícia de verdade, né? Porque hoje o que a gente vê são notícias falsas sendo plantadas, as fake news, e direcionam ali a opinião de muitos, principalmente os desavisados. O blog Carlos Santos, qual é a mensagem que fica aqui para quem nos acompanha sobre o jornalismo de verdade? Olha, há cerca de 10, 12 anos eu participava de uma oficina de jornalismo numa universidade de Natal e um estudante, que hoje já milita no mercado, perguntou: seu Carlos, isso com essa pompa toda, né? E o futuro do jornalismo? Olha que nós não tínhamos ainda essa força descomunal das redes sociais, essas multiplataformas e etc., WhatsApp, coisa parecida. Eu disse, o futuro do jornalismo é um jornalista, em qualquer época. Muita gente acha porque tem um Twitter, abriu uma página no Facebook, aí tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas seguindo, acha que faz jornalismo. Jornalismo é uma atividade que tem método, gente. Vocês sabem, vocês são jornalistas, que quando a gente comete uma falha involuntária, por exemplo, eu digo que Carol vai deixar o jornalismo para ser médica, porque uma pessoa muito próxima a ela me disse, eu tive pressa em noticiar, não falei com ela. Isso não é uma fake news, isso é uma chamada barrigada, isso é um jargão de jornalismo. Barrigada é a notícia errada, não por má fé, mas por um lapso, por uma falha de consulta. Às vezes você pode estar fazendo uma entrevista por telefone, ouve um nome errado e coloca. A fake news não, é uma indústria. É gente que é contratada para produzir notícia falsa. É o político que se especializou em mentir. Ok. Sabe onde é que está a verdade? A verdade não está no Twitter oficial de nenhum político. Talvez você encontre em quem faça jornalismo. Carlos Santos, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Beijo para você, beijo para Vonúvio, um beijo para Francileno. Se cuide, se proteja, que eu estou tentando fazer minha parte. Não está fácil. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Até amanhã. Todos nós. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Ótima noite. Até lá.